Paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Nossa reflexão de hoje está fundamentada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, parte A. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Um antropólogo estava fazendo um trabalho de pesquisas sobre usos e costumes de uma tribo africana. E ao final dos trabalhos, ele reúne as crianças daquela região e propõe para elas uma corrida, uma brincadeira. Ele toma um cesto cheio de doces, muito bonito por sinal, coloca embaixo de uma árvore, ele posiciona as crianças e diz a elas que aquela que chegar primeiro seria a campeã e levaria para si o cesto cheio de doces. E quando ele as posiciona e diz já, elas então dão as mãos, elas correm juntas, elas tomam o cesto juntas, elas comemoram juntas, elas celebram juntas e elas se alegram juntas. O texto que lemos narra o crescimento estrondoso que estava acontecendo na igreja do primeiro século. Lucas, ao se referir à igreja do primeiro século, ele a nomeia, ele a chama de a multidão dos que crê. Isso porque aquele grupo de 12 homens, 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, haviam crescido de maneira tão expressiva que agora não era mais possível quantificar quantas pessoas já haviam crido em Jesus, o aceitado, o recebido como Senhor e Salvador de suas vidas. E então Lucas chama essa igreja, esse grupo de pessoas, a comunidade dos salvos do primeiro século, de a multidão dos que crê. E essa multidão dos que creram era uma só, a mente e o coração. Ora, como é possível um grupo tão grande de pessoas com pensamentos diferentes, com comportamentos diferentes, com visões de mundo diferente, com maneiras de viver diferente, viver essa unidade da fé? Isso é um milagre do Espírito Santo. Paulo, quando se refere a essa unidade que a igreja vivia, ele chama de a unidade do Espírito. Isso porque quem promove a unidade que existe na igreja não são as pessoas, não são homens e mulheres, mas é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vai aos quatro cantos do mundo, aos quatro cantos da terra, e por meio da nossa pregação e da nossa oração, ele convence pessoas da justiça, do pecado e do juízo. E essas pessoas são inseridas pelo próprio Espírito Santo de maneira espiritual no corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, é o Espírito que promove a unidade na igreja. Sendo assim, qual é o nosso papel no corpo de Cristo, na igreja? O nosso papel é zelar por essa unidade para que ela se mantenha. Nós devemos colocar de lado os nossos pensamentos pessoais, os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais, as nossas opiniões pessoais, pensando no bem comum do grupo, pensando na comunidade dos salvos, pensando no bem da igreja de Jesus. Assim nós estaremos zelando pela unidade. Então o nosso papel é zelar pela unidade. Também é nosso papel orar pela salvação de pessoas, porque quando nós oramos e pregamos o Evangelho, nós estamos colaborando com Deus. Deus está salvando pessoas, Deus está em missão no mundo e nós estamos trabalhando, colaborando junto com Deus na salvação de pessoas. Portanto, continuemos orando e pregando o Evangelho para que mais pessoas sejam inseridas espiritualmente no corpo de Cristo, que é a igreja de nosso Salvador e Senhor. Também é nosso papel zelar por essa unidade com humildade, com doçura, com paciência e suportando uns aos outros em amor. Isso porque essa unidade do Espírito, ela também enfrenta situações de desafios, porque nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade dos salvos composta por pessoas. E, por exemplo, ainda na igreja do primeiro século, quando houve a instituição dos diáconos, essa instituição ela foi estabelecida num contexto de murmuração, ela foi estabelecida num contexto de conflito. As viúvas, algumas delas estavam
sendo desassistida nas suas necessidades. Isso porque a igreja estava crescendo de maneira tão expressiva que os 12 apóstolos não estavam mais conseguindo atender toda a necessidade, toda a demanda. Então, surge a necessidade de estabelecer os 7 diáconos, e os discípulos, os apóstolos, eles dizem à igreja: escolham, pois, entre vocês 7 homens de boa reputação, de boa conduta, que sejam cheios do Espírito Santo, e nós vamos constituí-los sobre esse importante negócio de servir à mesa, e nós, os apóstolos, disseram eles, continuaremos pregando a palavra e na oração. E foi então assim que surgiu os diáconos, num contexto de conflito, num contexto de murmuração. Então, queridos, nós precisamos de humildade, doçura, paciência e suportar uns aos outros em amor, para que essa unidade do Espírito ela seja mantida. Voltando lá na nossa reflexão inicial das crianças daquela tribo africana, que interessante elas pegarem o cesto juntas, elas correrem juntas, elas celebrarem juntas, se alegrarem juntas. É isso que Jesus quer para a sua igreja, que nós vivamos essa unidade do Espírito. Para isso, que nós possamos zelar por essa unidade, que nós possamos orar e pregar para que essa unidade seja mantida, e que nós possamos lidar com os conflitos com humildade, doçura, paciência e suportando em amor. Vamos juntos orar? Pai de misericórdia, Deus de graça e bondade, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus e Senhor. Tu és o nosso Salvador, a nossa vida te pertence, nós existimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Jesus, obrigado porque o Senhor nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua luz maravilhosa. Obrigado porque a Sua graça nos envolveu, porque o Seu amor nos alcançou, porque a Sua benignidade nos atraiu. Nós somos gratos ao Senhor por nos salvar, nós somos gratos ao Senhor por nos amar. E agora, Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a colaborar, a contribuir para que a unidade do Espírito se mantenha, que nós possamos zelar por essa unidade, que nós possamos orar e pregar, que nós possamos lidar com os conflitos com humildade, doçura, paciência e suportando uns aos outros em amor, para que essa unidade na diversidade se mantenha e o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém.